Showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história contar. Letras que falam, acordes que vivem. A força de quem nunca desiste. É Showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom. Fala, meu povo querido, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui, mais um programa Showtime. Programa que a gente fala de não só de Nikititas antigas, né, de tudo que a gente já passou, de quem lembra, quem não lembra. A gente fala também de modernidade, fala de um monte de coisa, né? E a gente está sempre trazendo pessoas maravilhosas e importantes, né? Hoje é o dia de trazer um cara que tem alguns nomes, né? Tem o nome de André Povo, tem um nome mais formal como André Fernandes. Mas, para nós de Niterói, do Nikititas antigas, Andrezinho Batera, nosso Andrezinho, querido, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. E a gente vai falar hoje de um monte de coisa bacana, né? Não só de Nikititas antigas, mas de um monte de coisa de música. E hoje eu tô trazendo um baterista, né? Já toquei com o André há anos, e em várias ocasiões. E o André é um cara já, né? Além de produtor, de compositor, de um excelente músico, um cara que já tocou com tanta gente. Então a gente tem um monte de coisa bacana pra gente lembrar, falar e mostrar pra todo mundo, tá? Andrezão, cara, primeiro, obrigado por você estar aqui, né? Porque a gente tem essa amizade, tem essa caminhada juntos, né? De várias coisas realizadas e tal. E eu tava lendo sobre você, apesar de a gente ser amigo há muito tempo, e algumas coisas, mesmo a gente sendo amigo, às vezes a gente não sabe, né? Então, eu vi que o André começou muito cedo, né? Começou aos 9 anos. Acho que mais ou menos é um pouco uma época que eu comecei por aí também a me enveredar pela música. Então eu queria saber, André, qual é a lembrança mais marcante que você tem dessa época dos seus 9 anos, e como é que a música pegou a sua atenção tão jovem, né? Com 9 anos a música conseguiu já capturar a sua emoção e sua atenção, né? Qual a sua lembrança com os 9 anos de idade, quando você começou ali? Primeiramente, agradecer aí você o convite, meu grande irmão Dilcinho, cara que eu aprendi, a gente fez muita coisa junto mesmo, e eu digo sempre assim que lá atrás é a nossa base, né? Então, muita coisa que eu faço hoje, com certeza tem você, tem o DKV, tem essa parte dessa época que é muito viva ainda na minha vida. Então, quero agradecer a todos, o André, o Carlos, todo mundo aí, porque é muito legal a gente poder falar da música e falar de Niterói, que é aqui com certeza o assunto principal, né? Então, você perguntou sobre esse início. O que vem assim na minha cabeça é escola, né? Sempre vem, né, amigos, assim, aquela coisa de brincadeira. Tudo começa como uma brincadeira. Acho que, como qualquer coisa no esporte também, né? Ninguém vira um jogador. Com 9 anos, né? O negócio mais... A gente não tem essa coisa tão profunda, não né? Tem, a gente começava, então, aquela coisa de galera brincar na sala, né? Tocar, bater na carteira, Sim. Ficar fazendo isso. Tinha um amigo meu que ele tinha muita coisa com ritmo, de ficar fazendo estalo, batendo no peito. Então, eu comecei a fazer junto, a gente ficava brincando, né? E aí tinha os amigos, uns cantavam, outros, né, levavam violão. Então, começou esse processo de eu começar a me interessar naquele momento, né? Apesar que eu já jogava futebol, eu participei de várias escolinhas, fui assim, tentei entrar nos outros mundos. Nos outros mundos, assim, eu já estava bem assim até no futebol, poderia até ter sido um jogador, mas aí aquela coisa, sei lá, o mosquitinho, né, dá uma picada da música, não tem jeito, cara. Depois que quando vai... Aí já era, aí ficou, e aí eu comecei a me interessar e comecei a querer, não só a entender um pouco mais da parte rítmica, mas também eu comecei a tocar violão, a tentar aprender a tocar, né? Isso antes da bateria? Isso antes da bateria, que foi meu primeiro instrumento mesmo, foi o violão. E eu acho que tem muitas coisas boas nesse sentido, porque eu comecei a entender não só as notas, assim, a questão do tempo, né, de compasso, da harmonia. As intenções, né? As intenções. Isso é um negócio que eu percebi assim, já cortando o André rapidinho, quando eu toquei com o André, né, nos anos que a gente trabalhou junto, como isso fazia diferença, né? Para mim, né? E acho que para a banda toda, eu como instrumentista e cantando, e acredito que para os outros instrumentistas, como isso faz diferença. O fato dele tocar um instrumento harmônico, né? Das intenções dos outros instrumentos, quando elas vêm, ele já está dentro da intenção, né? Ele já tem um entendimento instantâneo daquilo. Eu acho isso
primordial, acho genial, aliás. Não, é maravilhoso. E assim, o que me vem assim, aí meio que tentando juntar com o Niterói é essa coisa de a gente ir na banca e comprar as revistinhas ali, né? E para tentar aprender a tocar as músicas. Então, coisas que hoje, né, a galera vai na internet, cara, ali, vai no Cifra todo Clube mundo da vida. acho que vai ser unânime essa aqui que ele tá falando, porque toda vez que eu faço um podcast aqui, o meu convidado fala disso, porque é a lembrança comum a todos, gente. Era o único acesso que a gente tinha, né? Total. Não tinha outra opção, a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Então eu comecei ali, aí eu acho que durou mais ou menos aí uns 2 anos. Aí começa aquela coisa de, bom, vamos montar uma banda, e primo, amigo, a galera assim do prédio. Isso você nas violas ainda, né? Eu tocando violão, brincando e tal, mas aí a galera, pô, eu já toco violão, eu também toco, aí eu toco baixo. Tem 48 violões. Aí tem 48 violões, 300 baixistas, cantores. Aí, pô, quem quer ser baterista? Quem quer ser o goleiro? Fala assim, quem quer ser o goleiro? Quem vai agarrar? É aquele quem vai agarrar. Aí eu falei, cara, eu posso tentar assim e tal, né? Aí ficou, aí realmente a galera, então bora, vamos comprar a bateria. Você tem a bateria? Não tinha bateria, não tinha nada. Que loucura, né? E aí falei com minha mãe, aquela coisa. Mas, sem ter tocado ainda a bateria? Você comprou a bateria sem ter ainda praticado? Sem ter praticado. Que loucura, cara, isso, né? Porque eu sabia que eu tinha ritmo. Isso eu já sabia. Mas eu conseguia. É difícil isso. Porque né? A gente às vezes sabe aquela coisa de virar o violão ao contrário, ficar batendo, sim, meio que um bongozinho, meio carrom, né? E aí você, pô, eu tinha a noção que com certeza eu saberia ali com o que a galera estava tocando, eu conseguiria. Entendi. E aí eu falei, mas eu vou ter que estudar de qualquer maneira. E aí tinha uma banda aqui em Niterói que era o Canal Blues. Sim. Que aí o Dudu, que era o batera, não se fala, Nikit das antigas também. É, das antigas. É Canal Blues, assim. E aí, era Canal Blues, né? Agora eu acho que era Canal Blues. Rapaz, eu tô meio... Né? Eu acho que era. E aí eu sei que, na verdade, esse batera morava perto da minha casa. E ele eu conhecia assim ele por algum motivo que eu não me lembro agora, aquele corte da vida, né? Sei. Aquela janela. Aquele branco. E aí acabou que eu fui conversando com ele falou, vamos fazer umas aulas aí e tal. Ele foi lá na bateria, conhecia a bateria. E aí me apaixonei mais ainda. Eu falei, eu tive mais certeza que eu queria tocar bateria. E aí fui com minha mãe não pestanejou em momento algum. Isso é um milagre, isso. É um milagre. Minha mãe falou, vamos... Geralmente a mãe fala, pô, uma flauta doce, uma bateria. E meus pais, assim, já eram separados, então eu não tinha muito acesso ainda, né, para falar com meu pai é um pouco mais distante ali, mas meu pai estava sempre vindo, assim, né, para falar tanto comigo como a minha irmã, e aí, no momento, eu falei com ele falou, pô, mas... tem certeza e tal? Aí a madrasta, né, falou, pô, isso aí não é fogo de palha e tal. Eu falei, não. É porque bateria é um instrumento caro, né? Geralmente ele tem a tendência dele ser mais caro, né? Na época, assim, não tinha muito acesso a baterias, assim, a nossa... Muito ferro, muita madeira. Aqui no Brasil, as empresas, né, grandes hoje em dia não tinha naquela época. Então era tudo muito ruim mesmo, de péssima qualidade, mas ainda era caro. Então eu fui no estúdio, que na verdade é aqui ainda no centro, que é a Musical Niterói, né? Sim, ainda existe. Que existe aqui, que era Casa Gorja, e depois passou o Musical Niterói. Isso, existe. E aí eu conheci ali o vendedor, que era o Nivaldo, que ele me vendeu, inclusive, praticamente todas as baterias que eu tive até Nivaldo, hoje. Esse cara tá lá até hoje, cara. O Nivaldo, ele tem uma lojinha aqui também, na Barão da Amazonas. Eu lembro desse cara, bicho. Ele tem uma lojinha aqui ainda. Caramba. E é muito legal, um grande amigo, parceiro, me ajudou demais. E aí ele fez aquelas coisas, desconto, e aí minha mãe foi lá e compramos, a gente tirou dinheiro da poupança, aquela coisa na época, juntou e compramos a bateria, e dali em diante eu... Molequinho, né? Molequinho, botei isso dentro de um apartamento na 5 de julho. Nossa. E aí começou os problemas que você imagina que um baterista sofre na vida. Que eu também sofremos todos, mas o baterista é o que mais sofre. Eu digo muito que minha mãe ela foi muito, muito parceira em minha com certeza a pessoa que mais me ajudou na vida nesse sentido, porque até nesses momentos mais difíceis, né, de você tá tocando num prédio e mesmo combinando horário, porque eu era uma pessoa... sendo convidado a se retirar do prédio. Eu nunca fui aquela pessoa assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, qual é o combinado? O combinado é de 2 às 3? Então tá, de 2 às 3 da tarde eu toco. Tá, mas aí nasceu a filha do síndico, que morava em cima de mim. Nossa. Mas aí, mesmo botando cobertor, ficando... Rapaz, era um negócio de maluco. É aquela coisa da vontade de querer de fazer um negócio, né? E aí até que teve um dia que minha mãe, não, mas você tá dentro da lei, não tem porquê. Aí, cara, a gente juntou uma galera lá e fez uma barulheira. Eu sei que minha mãe
Minha mãe era daquele jeito que você sabe como é que é, não mudou nada até hoje. Sim, sim. E ela falou, não, aqui é a nossa casa, vamos lá. E daqui a pouco começou a bater polícia, começou a bater... E aí, rapaz, foi uma confusão, o pessoal querendo arrombar a porta. Que isso, cara. Ó, foi uma loucura. E E teve até que se mudar, teve que se Aí mudar. tive que me mudar. Foi convidado a se retirar. Foi um momento muito assim difícil para mim, porque eu ainda acho que até hoje em dia eu sou um pouco meio que culpado por Sim. tirar a minha família ali de uma zona muito, né, de conforto, conforto né? ali. A gente morava ali em Santa Rosa. Eu descia do meu prédio, eu estudava no São José. Era aí do lado, né? Então eu escutava o sinal do colégio De casa. e eu tinha tempo de descer no elevador ali e entrar na escola ainda. Então era muito, muito fácil a vida, né? E aí, de uma hora para outra, eu fui morar no Fonseca. Entendi, numa casa. Bem ali na caixa d'água, uma outra coisa, um entendimento de vida ali. Ali que eu comecei... Nossa, né? Não existe só Santa Rosa, Existem outras dimensões. Existe. Isso eu garoto ainda, né? Ali para 13 anos, né? Mais ou menos que eu tinha. Então, ali eu comecei a entender a vida de fato, que eu tinha que estudar de qualquer maneira, porque era uma missão mesmo, já que minha mãe tinha feito tudo aquilo ali, né, por nós. Cara, que legal, né? Acho que é muito comum isso, né? Acho que na carreira de quase todos os músicos, né? Pelo menos a galera que vem assim, né? Mais do zero, né? Mais de baixo. Esses percalços, esses obstáculos, acho que são muito comuns, porque principalmente um baterista, né? Realmente o baterista é um cara que sofre um bocado, né? Porque não só pelo tamanho do instrumento, pelo peso, mas pelo barulho que aquilo faz, porque a bateria não tem botão de volume, né? Pelo menos dessa época. Daqui a pouco a gente vai chegar numa outra história. Mas... E realmente é comum a todos. E aí a gente tem que passar por certas situações, né? E às vezes é meio complicado quando a gente é muito jovem, porque a gente quer fazer aquilo, né? É igual jogar futebol. A gente quer jogar, mas não pode jogar. A gente quer... E aí a gente precisa realmente, né, se provar para nós mesmos, para os outros, né? Que a gente é capaz, para que a gente consiga passar por isso tudo, para que a gente consiga ter um espaço, um lugar ao sol. Nessa época também tinha menos estúdios, eu lembro, né? Tinham poucos estúdios, tinham poucos. Mas assim, como eu falei, eu tive muita Final sorte. da década de 80, ali, tinham poucos estúdios na cidade. Ali em Santa Rosa, tinha ali o estúdio, Tinha o que era Total. a Atitude Total, que eu ficava basicamente situado ali, porque era do lado da minha casa, então tudo era muito fácil para mim, é isso que eu tô falando. Entendi. Aí depois, quando eu fui pro Fonseca, aí tinha a Tia Dalva. Tia Dalva. Aí que eu conheci o Tia Cezinha. Dalva, um beijo pro Cezinha, irmão. Cezinha. Cezinha, a gente podia combinar também de você vir aqui, né? Trocar uma ideia com a galera que Cezinha... Cezinha é história. História. Muita Você é história. Kit das antigas total também, irmão. Grande amigo, parceiro, quase que um padrinho, porque ele que cedeu o som todo pro meu casamento foi ele. Cezinha Gosto de falar muito isso porque é uma pessoa Cezinha é um cara assim, que a gente não tem palavras, né? Que eu saiba, é amado por todos os músicos. Não conheço ninguém que não gosta de Cezinha. Como um saudoso, o pai de Marinão, o Marquinhos Reis, meu professor. Esquema Cezinha também total, todo mundo apaixonado, saudoso e querido, saudade dele. Exatamente. Maravilhoso, um cara assim... Uma coisa é você ser músico, né? O Cezinha também era, o Marquinhos e tal. Outra coisa é essa generosidade que eles carregam, né? Isso. Eu lembro de inúmeros shows, o Cezinha e o Marquinhos Reis salvando inúmeros shows de pessoas que eles nem conhecem, né? De eles estarem dentro do estúdio deles lá trabalhando e aparecer um cara que eles nunca viram na vida, precisando de algum um cabo, um instrumento musical que quebrou, que ele tá num show e tal. E os caras de pronto emprestavam, deixavam... É impressionante a generosidade incrível desses caras. E é por isso que eles são tão reverenciados e amados. Eu vou trazer o Cezinha, com certeza, um dia tem que trazer. Dedicado a ele aqui, porque ele vai falar não só da parte que ele faz hoje em dia, que é mais produção e tal, mas falar da vida de todos nós, né? Sim, ele vai falar mal de mim, vai falar mal de André, ele vai falar mal de todo mundo. Figuraça, mas ele pode. Ele pode. Então, cara, você ganhou um apelido de André Polvo, né? A gente estava falando aqui, abrindo o papo nesse papo de André Fernandes, Andrezinho, Batera, André Polvo. E como é que surgiu esse apelido do André Polvo? Existe alguma história curiosa por trás disso, dessa história do André Polvo? Talvez o nosso grande amigo André Mesquita, André né? Mesquita. Que é o nosso grande conhecido Pezão. Pezão, um grande amigo. Ele tinha voltado aqui para o Brasil, estava em Portugal, ele fica meio que... Sim. E ele, na verdade, é um cara muito, né, que mexe com essa coisa de tecnologia há muito mais tempo, né? Um cara que é um cara... Já estava ligado lá atrás. Estava ligado lá atrás, mexia muito. E essa época nossa não tinha, quase que não tinha ainda, era o início da internet, né? Verdade.
E aí a gente, como banda ali, a gente precisava ter um site, precisava ter, enfim, uma série de coisas, e inclusive e-mail, né? Olha como que é. Na época, a gente tinha que ter um e-mail, não um e-mail como é hoje em dia, que todo mundo cria um seu, assim, mas um e-mail que o final ali, o arroba e o final, sim, era um e-mail igual assim pra gente. Eu não me lembro exatamente qual era o final do e-mail, mas era um e-mail pra banda toda. Como se fosse um domínio, né? Um domínio. E aí, beleza, quando chegou, ele falou, não, já criei tudo, tá tudo pronto, e tá aqui, ó, o seu e-mail, Dilcinho, isso aqui, Marcelo, isso aqui, isso. Aí chegou o meu, André Polvo? Que isso, cara? Como assim, André Polvo? Aí ele, não, cara, você toca multibraços e sei lá o quê. O Andrezinho tocando parece um polvo, né? Aí, Parecem assim, 5 pessoas tocando ao mesmo tempo. A bateria ainda era enorme, né? Cheia de coisa, então ficava meio escondido assim de vez em quando, então a galera só via meus braços, né? Então ele falou que criou, não, fica com esse aí, depois qualquer coisa a gente troca. Nunca mais troquei. Todos os meus e-mails de qualquer outra empresa sempre tem um André Polvo, arroba alguma legal. Coisa, entendeu? Cara, isso me lembra, você está me contando, me lembra a primeira vez que eu te vi tocando numa apresentação. Tem muitos anos, claro, né? Aí eu acho que era lá nos primórdios do Bedrock, aí eu acho que era por aí. A primeira vez que eu te vi tocando, não que você não tocasse antes, né? Mas é quando eu te vi. Não lembro também qual era a banda que você estava tocando, mas eu lembro que tinha um cara que não dava pra ver. Tinha um cara, tinha uma sonzeira rolando danada, uma sonzeira braba. E tinha um cara que não conseguia... Cadê o cara? Que a bateria enorme, com um monte de prato. Eu só lembro que tinha um... Ele continua magrinho, com a mesma cara daquela época. O André não envelhece, impressionante. Mas, cara, e tinha um moleque tocando pra caramba. Cadê o cara? Uma sonzeira. Depois eu vi que era o Andrezinho. Eu conheci o Andrezinho, né? Pela sonoridade, primeiro pelo som. Né? Antes de vê-lo mesmo, assim, o olho no olho, a gente se conhecer e tal. Pelo som, pela levada, pelo estilo e pela onda, né? Quando eu ouvi o jeito que ele toca, aquilo também me tocou. Eu falei, pô, mas esse cara tem uma onda diferente. A onda dele é uma onda que me satisfaz, que me move ali. Então, e depois a gente veio se conhecer como pessoa. Sim. E é isso que ele tá falando, porque ele ainda é, né, magrinho e tal, mas imagina esse cara atrás de uma bateria enorme, que ele usava uma bateria enorme, com um monte de tambores e pratos, então ele sumia, mas ao mesmo tempo parecia que tinha um povo tocando, que era braço e perna para tudo quanto é lado, parecia que ele tinha realmente 4 braços de cada lado. Eu digo sempre que quando a gente é mais novo, né, a gente tem muita disposição, tanto para tocar como para carregar também, né? Então a gente levava tudo, experimentava tudo que podia de equipamento. E tinha que ser esse apelido mesmo, cara. E assim, aí foi o Pezão que criou essa ideia assim, e pô, agradeço até hoje, porque o cara meio que me deu ali um nome que ficou, né? Aquela Pezão coisa queridão. Padronizou ali e ficou para sempre, né? Então foi muito legal. A ideia é muito legal, né, cara? A ideia ficou assim. Aí hoje em dia até... As pessoas, quando me perguntam, eu mesmo não sei, pô, chamam do que você quiser, André Fernandes, André Polvo. E eu tenho, na verdade, o meu nome é André Marques Fernandes. Sim. Mas se botar o Marques, vai parecer que é outro André. O Marques, aí já também é da mesma cidade. Já a mesma cidade, apesar de eu ser mais velho que o André Marques, mas o André Marques, né, se evidenciou aí na Globo muito, né? Nos programas aí, novelas e tal, e aí eu falei, pô, mas se eu ficar com o André Marques, vai todo mundo achar que é o André Marques da Globo. Eu não sou o André Marques da Globo. Confuso. Aí passei a ser também um pouco o André Fernandes. Peguei mais o Fernandes. Como Fernandes. Mas é tudo com S mesmo, sem espanhol. Mas aí. E o André Polvo ficou ali a marca mesmo. Entendi. Foi isso. Aí estava lendo também sobre você, de coisas que eu também não sabia, que eu vi que você aos 14 anos já estava ali meio que tocando em shows, né? Já com os 14, né? Você começou com 9, 10. Com os 14 você já estava se apresentando com 14 anos. E com 17 você já estava ensinando, né, cara? Isso. Eu estava lendo isso, já lecionando, né? Meio que dando aula para uma galera. E já é uma grande responsabilidade, né? Você dá aula com 17 anos, né? Para uma rapaziada, você ainda é muito novo, é uma responsa em cima de um moleque de 17. Então como é que foi você equilibrar esse papel que você ainda estava estudando, né? Claro, você já em outro patamar, mas estudando naquele patamar, naquele patamar no qual você é aluno ainda. Ao mesmo tempo você também é professor. Sim. E ao mesmo tempo você é um artista ele já tão cedo, né? Como é que você conseguiu, com 17 anos, se entender dentro dessa responsabilidade? Como é que é isso para um cara tão jovem? Como é que isso era para você com 16, 17, entendeu? Na sua cabeça. Eu tinha aquela coisa, acho que todos os pais falam com os filhos. Como é que você equilibrava isso, entendeu? Você tem que
você pode tocar, pode fazer o que você quiser, mas você tem que me dar boas notas sempre, então aquela coisa. Naquela época era brabo, né? E é brabo, assim, e às vezes aquela coisa de chegar... Naquela época não tinha mimimi. Não tinha mimimi. O couro comia, o pau cantava. Então tinha que chegar, às vezes chegava tarde, né, de shows, às vezes até de manhã, e tinha que ir para a escola, às vezes virado. E eu comecei a tocar realmente com um pessoal, essa coisa mais de fazer o barzinho, mas é o bar que vai dando o baile, né? Que você vai entendendo ali os estilos musicais. Então comecei a tocar muitos estilos diferentes e daí em diante eu comecei a ter aula com alguns professores, até que eu cheguei ao Marcos Reiser, Marquinhos, lá do Estúdio Arte, que ainda era em Piratininga, né? Era. Ali do lado daquela escola. Da Itapuca? Isso, exatamente. Sabe que só te cortando rapidamente, essa semana eu entrei numa rua, me perdi numa rua lá em Cambuinhas. Quando eu olhei o nome da rua era Marcos Reiser. Aí eu fiquei todo feliz. Aí fiquei tirando foto da placa, guardando... De tanta saudade dele. Muita saudade, cara. E ele foi uma pessoa que movimentou muito a cena de Niterói, porque pelo que eu entendo da história ali do Marquinhos, ele era tipo o Cezinha, ele alugava os sons assim para muita gente no Rio, as bandas que vinham de fora, inclusive. Então, o que ele fazia? Ele já era muito inteligente, já não só pela questão de som, mas essa parte mesmo como um produtor, né? Quase essa visão, quase que um empresário. Ele, pô, os caras estão vindo para cá lá de fora, o que eu posso fazer? Pô, vocês vão vir? Vocês vão ficar quanto tempo aqui? Ah, você vai chegar antes? Você não quer fazer um workshop lá na minha cidade? A gente rateia, faz um negócio aqui. Faz um bem bolado. Cara, ele trazia todas as... E naquela época ele tinha uns equipamentos que só ele tinha, os amplos que só ele tinha, os caras precisavam. Exatamente. Né? E aí ele começou a trazer todos os músicos aqui para a cidade, assim, de todos os instrumentos internacionais. Então tinha baterista, tinha guitarrista, tinha baixista, dos maiores na nossa cidade. E assim, eu aprendi muito nessa época. E quase um workshop, né? Não, era workshop. Né? Era workshop. Na verdade, nem tinha muito esse nome ainda na época. Era uma apresentação de fulano ali. Era uma jam. Uma jam, né? E aí eu comecei a aprender a estudar com ele ali em Piratininga, depois passou para Itaipu. Eu fiquei até o fim da vida dele ali estudando com ele. Ele foi o cara que me ensinou a ler, né, e a escrever. Ele falou, cara, se você não souber ler e escrever na música, você está perdido. Porque assim, vai chegar um determinado ponto que você vai tocar com tanta gente que o seu cérebro não vai conseguir guardar as informações. Entendeu? Como começa uma música, como termina uma música. Então, se você souber, pelo menos assim, né, dar uma malandreada ali, uma rascunhada, você vai se virar. Uma partiturada. Não precisa ser aquela coisa perfeita. Mas aí ele começou e eu comecei a entender isso. Eu falei, cara... Porque para mim era muito difícil ler, né, uma partitura. Eu achava que aquilo ali era uma coisa de quase que gênio, né? E aí eu falei, cara, mas assim, ele falou, cara, isso é matemática, cara. 1 mais 1, 2 mais 2, cara, não tem como errar. Aí ele me ensinou e eu tinha dificuldade com os outros professores, eu não conseguia entender isso. Eu tive bastante... Às vezes a didática dos caras não ajuda. A didática, cara. E aí mudou tudo na minha vida. E eu fiquei mais ou menos ali dos 12, 13 até os 17, que eu já estava, estudando. Eu estudava todos os dias. Então é aquela coisa que eu falei. Meus pais, não, você pode fazer a hora que você quiser, mas você tem que estar ali com os deveres prontos, notas boas. Então eu fazia tudo logo. Né? Matava logo. Eu ficava, às vezes, sei lá, de 3 da tarde até 10 da noite estudando. Isso. Todos os dias. Então, eu tinha vários métodos, ia estudando todos os métodos. Aí até que chegou um momento que eu falei, pô, eu acho que eu consigo dar aula, né? Porque aí começou a pintar umas pessoas, pô, mas você dá aula. Molecada mais nova, assim, né? Com 12, 13 anos. Falei, cara, eu posso começar a tentar te ensinar e tal. E aí começou daí em diante, cara. Nunca mais parei, cara, de dar aula. Dou aula até hoje. É gostoso, é uma coisa que eu não deixo. E é gostoso. Meu irmão, posso estar tocando com o maior artista do mundo que eu vou estar dando aula. Muito legal. É muito gostoso, é gratificante, né? Você vê o crescimento do outro. É muito legal. Quando o outro tá afim ali de crescer, você poder compartilhar e contribuir é bom demais. Bom demais. Você sente que por você começar tão cedo, você teve que lidar com algum tipo de pressão, já que você era muito moleque, né? Com uma pressão extra, uma cobrança extra. Acho que sim, né? Quando você... a gente sempre é cobrado, né? Acho que em qualquer fase da vida, não só pela música, mas em qualquer situação, a gente vai ser sempre empurrado ali, meio que cobrado para tentar ser melhor. É aquilo que você falou, né? Acho que a família dá uma cobrada, porque a família fica meio receosa, fica com medo, né? Então toda hora, meu pai... Normal. Eu brinco sempre que meu pai falava, pô, estuda, meu filho, estuda. Eu entendi estúdio, né?
E aí eu fui pra música mesmo, não teve jeito, né? Mas muitos de nós. Mas meu pai, assim, ele sempre me apoiou muito, porque, assim, também nesse sentido de... mais com a parte de comprar, às vezes, algumas coisas que eu precisava, assim, mas sempre no final do ano. Passou? Vai lá, ganha. Porque hoje em dia tá muito fácil, a molecada ganha tudo, assim, né? Passa um mês, não precisa nem passar 15 dias, precisa nada, todo mundo ganha. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso também. Porque na nossa época a gente tinha essa cobrança, a gente era mais cobrado. Eu tenho certeza que é diferente, cara. Hoje essa geração é um pouco diferente, né? Bem diferente, aliás, né? Bem diferente. Hoje Eu vejo pela minha filha. Tem várias regras que você não pode mais infringir. Ou, né? Na verdade, viraram regras. Né? Que não era criaram regras. Isso. Então é meio complicado, né? Mas eu sempre senti essa pressão de ter que ser algo melhor cada vez mais, até por essa questão mesmo de ter, como eu falei antes ali, né, saído ali de uma zona de conforto do meu bairro, que era muito tranquilo, e aí morar ali no Fonseca, para mim era uma região ainda, mas ali para mim eu acho que, eu falo muito do Fonseca assim, parece que, mas foi para mim a melhor coisa da vida, porque ali eu entendi realmente como que a coisa funcionava, essa coisa de... Cara, eu não tinha muito essa coisa de andar quilômetros de distância, entendeu? Assim, a vida ela não tem essa moleza. Foi pra vida real, né? Ônibus, ônibus, pegava ônibus, cara. Sabe? Aí eu comprei mobiletezinha, andava de mobilete. Na época que não tinha muito... das antigas tinha mobilete. Não tinha nem... Na época que a Alameda não tinha trânsito. Não tinha nada, cara, maravilha. A Alameda você podia andar de skate na Alameda. Era lindo aquilo ali, cara. Era ótimo, que tempo bom, cara. Muito bom, né, cara? Bom demais, cara. E falando desse tempo bom do seu início aí, cara, lá nessa época do início, né, que você ainda tá aí na adolescência e tal, já tocando e tal, quem eram, naquele momento, quem eram as suas maiores inspirações daquele momento, naquela época, né? Claro que isso muda ao longo da vida, mas ali quando você tinha, né, tô chegando, já tô fazendo meus showzinhos e tal, mas quem eram aqueles caras que você tinha como referência e inspiração pro seu trabalho ali, pra sua parte de música? Já tem uma galerinha, né? Mas se você pensar, tem. Caça aí. Mas eu gosto sempre de falar das referências daqui do Brasil, porque eu acho que é aquela coisa do rock nacional mesmo que a gente ouvia ali, né? O Barone, principalmente, para mim é unanimidade também, né? E hoje eu sou, né, posso dizer que eu sou um pouco amigo dele, né? Depois eu até conto um pouco porque depois, mas é um cara que para mim, o outro é o Cadu Menezes, que era o batera depois do Lobão, o Kid Abelha, e hoje também esse aí é irmão mesmo, a gente se fala praticamente todos os dias. É muito legal. Então é engraçado você ver que como que as coisas são, né? Eu ia, por exemplo, ali na ABB de São Francisco, assistir o Kid Abelha, e hoje você está podendo estar em contato com esses caras como amigo, legal, assim, né? Então isso é muito legal. A música, ela... Um dia eu estava conversando com o Monteiro lá, faz um tempo isso, o saxofone também do Paralamas. E a gente estava falando sobre essa coisa que a música faz, né? Esse rompimento dessas fronteiras, dessas divisões, né? Como a música vem unindo, né, ao longo do tempo. Eu lembro da gente já conversando sobre o Barone e sobre o Paralamas, sobre o trabalho deles, que é maravilhoso, anos e, 20 anos atrás, a gente conversando sobre isso. E como é legal, né, te ver... Você admira um amigo, músico profissional como você, e você vê o cara trocando essa figurinha com o Barone hoje em dia. Isso eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam sobre essa coisa dos bateras, porque assim, quando você... Principalmente os bateras, os bateristas têm tipo um clãzinho, né? Não, mas assim, quando eu falo... Eles têm, um negocinho que é só deles, só deles. Quando eu falo sobre essa parte, eu me vejo assim, quando, né, falando de criança ali mesmo, porque você, quando é criança, você não quer saber, às vezes, quem é o batera. Você está ouvindo a música, você curte a música. Entendeu? De qualquer estilo. Não é tão evidente na sua... Não é? Depois, sim, você vai buscar... Pô, mas quem são os músicos que estão ali? Exato. Aí é aquela coisa também das antigas, que era você ter ali os discos, né? Você poder ver ali quem eram os músicos que estavam tocando. Colava no guarda-roupa a foto do cara. Hoje você abre aí os streams, você não sabe quem tocou. É muito difícil, entendeu? Isso é um pouco meio chato, meio triste. E aquela coisa de você ter a capa ali, né? Segurar físico na mão. Físico, né? A bolachona. O álbum, ali, né? O álbum, né? As fotos. Lindo. Tinha um pôster dentro. Tinha pôster, tinha tudo. As letras, né? Você ia passando. Era realmente... Tinha um glamour, né? Tinha um glamour, e você aprendia também com isso, né? Porque não é só a parte
de você ouvir, né? A parte também ali de você sentir, quase que sentir. Você está sentindo ali o disco ali, né? Uma coisa tinha uma coisa mágica. Mágica, né? Eu lembro que as pessoas falam sobre minha filha mais nova. Eu vou contando essas histórias, que ela não tem essa noção, né? Porque a coisa dela já é mais séria da internet. Eu lembro das pessoas se arrumando para ir comprar um disco. Isso. Não, eu vou me arrumar porque eu vou em tal loja que eu vou comprar o LP do fulano. Aquilo tinha uma magia, né? Tinha um glamour, né? Porque era tão importante a música e o álbum, né? Quando ele era lançado, principalmente até os internacionais, que não tinha no Brasil. Quando tinha era um milagre. Então, quando a pessoa se arrumava para comprar um disco. Isso é só para ilustrar como a música, como a caminhada da música hoje está bem diferente, né? É isso que você está falando. Não, porque tudo assim, né? Tanto de rádio como a Fluminense aqui em Niterói, como também essas lojas que a gente tinha de discos aqui, né? Eu posso citar, que minha memória é ruim. Tinha Fire Rock, tinha Sabiá Disco. Tinha Sabiá, e tinha também ali no Center 4, 5, sempre na sobreloja ali, esqueci o nome daquela loja. Qual aquele cara que fazia aqueles piratão? Também. Lembra do piratão? Tinha piratões demais. Você lembra do nome do cara, Emil? Não, né, mano? Era no Cinema 1, né? Esse cara salvava a nossa vida, cara. Salvava a nossa vida. Porque o cara pegava o LP do fulaninho internacional, que não existia para vender, e passava pra... A gente levava uma fitinha BASF lá e o cara passava pra fitinha. Passava. O que hoje as pessoas não têm noção, porque é só abrir o stream ali e você já tem a música. Pra gente era uma dificuldade esperar a música na rádio pra gravar, pra ouvir. Aquela virada daquela bateria, como é que o cara faz isso? Tem que ficar esperando. Grava. Pausa. Pausa. Eu falei isso aqui, eu tava gostando do João Ramalho falando, pausa, volta, pausa, era assim, né? Mas era. E às vezes você queria gravar de novo porque, de repente, o locutor falou na hora da parte que você tava esperando. Tinha uma propaganda no meio da música, Transamérica, no meio da música. Cara, aquilo ali me dava um ódio, Eu falei, putz, os caras faziam de sacanagem, eles sabiam que a gente ia copiar. Porque assim, as pessoas não entendem que a gente tinha, às vezes, que ficar 1, 2, 3 horas ouvindo a rádio. Será que vai tocar a música? Não é assim, você não sabia se a música ia tocar. Rezando, né? Rezando pra tocar. Então era uma dificuldade pra gente, né? Até para aprender nesse sentido era um processo. Complicado. Por isso que eu acho que a gente também processa um pouco diferente. Porque as pessoas têm tanta facilidade hoje na mão e elas não dão valor para isso. Verdade. E a gente dava muito valor para cada segundo daquele momento que a gente estava ali, entendeu? Era muito valioso. Muito valioso. Era muito valioso. Cara, tá falando aqui de bateria, né? Hoje vai ter um monte de bateria assistindo a gente, né? Porque o Andrezinho é uma referência para um monte. E é um instrumento que, na verdade, eu gosto, talvez, quase igual a minha guitarra, porque eu quase fui baterista antes de ser guitarrista, eu gosto muito de bateria. Eu acho que a bateria é junto com o baixo, né? Eu e muitos músicos, é a alma da banda, né? Ali é o corpo da banda, suas intenções, são as levadas, assim como o baixo que acompanha, que faz a famosa cozinha. É ali que a gente acaba mexendo um pouco no coração das pessoas, eu acho que nasce dali. Então, assim, ele estava falando de uma coisa que é real. Carregar uma batera, né, como ele já deve ter carregado pra caramba, você imagina quando você desmonta uma bateria daquelas tradicionais, né? Eu lembro que o André tinha uma batera que era uma batera que era de uma madeira mais grossa, né? E o bicho era pesado. Cada tambor daquele era pesado. Do Marcos Reis aquela bateria. Era do Marcos. Era. Então, cara, eu tô falando disso, do peso da bateria, apesar dela ter uma sonzeira linda, né? Carregar aquilo e ocupa um carro inteiro, às vezes até 2. Então, para dizer do que o André vem fazendo, né? Nessa parte que eu venho observando já há alguns poucos anos para cá, essa militância do André, né? Em cima dos eletrônicos, das coisas que estão sendo feitas hoje em dia, na era moderna, né? Não só com a internet, que a gente já sabe que já está aí há um tempo, mas isso tudo trouxe um monte de melhorias e um monte de soluções, como é o que ele está fazendo hoje, propagando para um monte de gente. Hoje eu acho que o André talvez seja um dos maiores garotos propagandas que eu vejo disso no Brasil. Eu acho que é o cara que mais fala disso. Então é disso que eu queria falar. Assim, você foi um visionário, né? Você perceber esse potencial da música eletrônica, né? Uhum. Da música eletrônica tocada, né? Não da música eletrônica DJ, a gente já sabe que existe há muito, muito tempo. Numa época que o acesso a esse conhecimento, né, ainda é limitado, né? Quando você começou a mexer com isso, você sabia que não tinha muito conhecimento Como é que surgiu esse interesse seu por essa parte
tão diferente desses 30 anos que você carregou tanta madeira nas costas? Entendeu? Eu digo que o eletrônico ele está meio que embutido, mas ele está como se fosse uma pessoa oculta ali, sabe? Ali tava sempre próximo, mas eu nunca percebia, né? No sentido de tipo... A gente ouvia ele toda hora, né? Eu comecei com essa coisa, porque eu estudar com metrônomo antigo, aquele, né? Plec, 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 plec. Então... Dá um relógio. Pra gente que é batera é muito complicado, porque a gente não adianta ficar ouvindo plec, plec, porque a bateria é muito alta. Então isso atrapalhava, eu tinha que ficar olhando ali. Então às vezes eu pegava ele, botava lá no final do quarto e ficava tentando acompanhar. Acompanhar só o balanço dele. Só o balanço. Você não ouvia. Só que aí chegou um determinado ponto, um pouco mais à frente, que eu falei, pô, mas será que não tem um negócio tipo eletrônico que eu consiga, né, ficar ouvindo, em vez de ficar olhando só, bota aqui um fone, consigo ouvir. E naquela época começou essa coisa dos metrônomos eletrônicos. Os cliques, né? E aí eu consegui, meu irmão ele morava nos Estados Unidos, foi trabalhar nos Estados Unidos e trouxe para mim um metrônomozinho da Tama, que foi um dos primeiros e eu vejo até hoje muita gente utilizar ele. E aí eu comecei a utilizar aquele metrônomo, né, que já era uma coisa eletrônica. Né? Bem rudimentar ainda, né? Lá atrás. Né? Só que eu sentia que aquele nosso pique, 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 ele é bom para você não sair do tempo, mas é chato. Chega uma hora que fica chato, né? E aí eu falei, pô, mas será que não tem como eu, né, alegrar isso aqui, né, criar alguma coisa, um ritmo para tocar por cima, um ritmo com outro ritmo? Aí começou a pintar umas coisas meio malucas na minha cabeça, porque batera não pode bater bem na cabeça. Não pode ser bem. Batera tem 4 cabeças. Já é verdade. Complicado. 4. E aí o que aconteceu? Eu consegui trazer também uma drum machine, uma DR 110 da Bosch. Na época era uma coisa um acontecimento. Um acontecimento assim, nem tanto, mas era uma coisa que já tinha sido lançada. Mas eu falei, pô, vou começar a mexer nisso para tentar brincar. Não tinha nem intuito de usar aquilo ali. E aí comecei a programar alguns patterns que a gente chama, que são os compassos com umas levadas e tal. E aí eu tocava junto, ouvindo aquilo ali e criava outras levadas por cima. Um looping, né? Um looping, brincando de meio de overdub, que a gente chama, que é botar outro som por cima. E comecei dali, e depois eu fui partir para uma TR-505, que era da Holland, que foi meu primeiro equipamento da Holland, e comecei dali a brincar com essa coisa de eletrônico. A fuxicar os botões. Até que um tempo depois eu comecei a fazer uns barzinhos, e aí eu comecei a sair de Niterói e fui tocar também para outras regiões dos lagos, assim, Saquarema, Cabo Frio. E aí começou um brother, tinha uma bateria que a gente chama de bateria portátil, que é mais ou menos o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Parece muito com isso. Era muito fácil de carregar, perto de uma bateria. Eu vou ganhar para isso ainda? Porra, eu quero agora. Tô indo. Tô dentro. E aí foi o meu, realmente, ali foi um negócio que me pegou assim, em cheio, que eu falei, cara, isso aqui é muito, muito fácil de tocar. Eu lembro que nessa época tinha umas sonoridades ainda que não estavam tão legais, né, de bateria. Que não é o caso de hoje. Mas na época tinha algumas coisas que até os bateristas ficavam incomodados, né? Assim como não só bateria, como sintetizadores de guitarra e outros instrumentos também. Algumas coisas não agradavam, não ficavam tão ali fiéis como a gente gostaria de emitir o som, né? E falando disso, né, dessa parte de hardware, software e tal, que a gente está falando disso, né? Quando você começou a fuçar mesmo isso aí, remexer, e botão para cá, e botão para lá, e tentar timbrar, e tentar chegar num som que você não consegue chegar, teve algum momento nesse estudo, nessa caminhada aí lá, nesse momento que você pensou, não vou voltar na bateria mesmo, de pele mesmo? Sim. E desistir? Normal. Nessa época. Ela não quero mais saber de mexer com... eu tô falando, assim, você começa a utilizar, né, o eletrônico ali e você sempre vai... A sua referência é o acústico. Né? E assim, claro que para mim, a minha ideia era curtir aquilo ali. Não tinha ideia nunca que eu ia trabalhar com sistema na vida. Nunca passou. Eu sempre vou ser um baterista que eu vou trabalhar com bateria acústica. Sempre. Mas, assim, ao mesmo tempo eu sabia que aquela sonoridade também, se dependesse só daquilo ali, eu nunca também ia utilizar. Mas se estava me dando uma grana ali naquele momento, eu falei, vou brincar e vou ganhar um dinheiro. Mas sempre com olho na bateria acústica. E aí a coisa começou a evoluir, porque ali do final da década de 90 para 2005, aí a coisa começou realmente a avançar. Foi igual aos videogames, né? Isso. Veio igual aos videogames. E aí eu falo muito assim, essa coisa, né, você fala da militância com o eletrônico, não é, na verdade,
eu tenho uma coisa com os equipamentos, que é fazer a pessoa, no mínimo, acreditar. Sim. Eu não quero que ninguém seja forçado a usar o eletrônico. Claro. Eu acho que a união dos dois é a perfeição. Então, eu sempre entendi que eu tinha que tentar usar os dois. Às vezes, eu não poderia usar o acústico e eu ia ter trabalho para usar o eletrônico. E vice-versa. E até a hora que eu não ia poder usar o eletrônico, ia usar o acústico. Então, nesse momento, eu comecei a buscar recursos e equipamentos melhores, que trouxesse uma sonoridade melhor. E aí, assim, como eu já utilizava a TR da Roland, eu falei, cara, eu vou para a melhor empresa que eu acho que existe de eletrônico no mundo, que é a Roland. Vou começar realmente, de fato, a usar. E aí foi onde surgiu esse equipamento aqui que eu vou mostrar para vocês. Pega aí, vamos ver o Brito que está falando dele, vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é mais modernão. Esse aqui, na verdade... Dá para pegar aí na câmera, tá pegando aí? Tá pegando ele aqui, dá para ver direitinho. Esse cara aqui... É mais leve do que carregar uma bateria inteira, né? É muito mais leve, né? O nome dele aqui, deixa eu virar aqui para vocês. Ele chama-se Octapad. Octapad. Ele, na verdade, o nome dele é SPD30, que na verdade é uma percussão eletrônica, mas você pode transformar ele no mini kit. E aí você pode, quer ver? Ó? Você pode começar a utilizar adicionar pads assim, né, para você poder tocar. Então, você vai montando uma mini bateria, né? Aí você pode adicionar uns padzinhos menores ainda, como esse aqui. Enfim. Com isso você consegue não ser expulso do seu prédio, não ser preso. Exatamente, porque na verdade, olha só, aqui tem um negocinho que vai fazer, mas ó. Não som nenhum, som de borracha, baixo. Entendeu? É de borracha mesmo. Se quisesse uma bateria. Aí eu viro o baterista borracheiro, ó. Então isso aqui não incomoda ninguém. E eu comecei a perceber que eu falei, cara, isso aqui pode me levar a algum lugar. E meu irmão novamente voltou, de vez em quando ele voltava, eu fui o primeiro praticamente no Brasil a ter esse equipamento, que esse aqui é o primeiro, na verdade existem vários Octapad desde 85, sim, mas com um som mesmo assim, profissa, bacana, foi lançado em 2010. Cara, da Roland são danada, né? E aí eu comecei a usar, me apaixonei, nunca mais larguei, e aí minha filha nasceu, e aí que começa a grande história com a Roland. Porque assim, quem tem filho sabe, a gente ouve e vê e assiste coisa de abertura de desenho animados o tempo inteiro. Eu lembro de você fazendo Você vai em festa, você tá ouvindo música de criança, você liga a TV, é música de criança, é tudo. E eu falei, cara, eu vou ficar maluco ou eu vou criar alguma coisa em cima disso. Aí eu pensei assim, cara, e se eu começar a fazer uns vídeos com as aberturas de todos os desenhos animados? Tocando com isso aqui. Atrás. E aí eu criei o Videos Kids, que eu criei na época, e foi um boom, assim, cara. Molecada, né? Aí os pais também, né? Não, tudo. E aí os vídeos chegaram no Japão, chegaram nos Estados Unidos, chegou na Europa, chegou em tudo que é lugar. E aí eu fui premiado pela Roland Internacional. Ganhei um prêmio. Aí a Roland Brasil me ligou, mandou uma mensagem, e-mail, né? Cara... Você é doido mesmo? Já que você é doido. Eles não me conheciam. A Roland Brasil não me conhecia, né? Eles falam, cara, você não tá afim de... Na verdade, assim, você fez exatamente o quê para conquistar esses gringos terem falado com a gente aqui? Eu falei, cara, eu tô fazendo uns vídeos assim, vem aqui em São Paulo, vamos conversar e tal. Aí legal. O Ricardinho Marins, que é aqui de Niterói também, querido. Grande Ricardo. Vale a pena trazer o Ricardinho quando vier aqui. Esse tem muita história, muita história boa. E Ricardinho me levou lá, porque o Ricardinho também já era da Roland, e aí começamos a fazer uma parceria de lá pra cá, cara. Foi só eletrônico, cara. Eu faço muita coisa voltada com isso aqui. E comecei a utilizar cada vez mais, não só para gravação, que eu faço muitas gravações hoje em dia, mas principalmente nos shows também, né? Então aquelas trilhas que você grava até pro pessoal da Globo, aqueles programas, você usa esse... Sim, aí eu comecei... aí quando teve a pandemia, na verdade o mundo parou, né? E como eu já estava nesse processo já desde ali do final da década de 90, utilizando o eletrônico, e as pessoas não podendo ir para estúdio para gravar com bateria acústica mesmo, as pessoas falam assim, cara, como é que a gente vai fazer agora? É verdade. Aí, Serginho Cavazzoli. Tem que falar muito aqui do Serginho Cavazzoli. Queridão Serginho. Falou assim, eu conheço um maluco, cara, que vai gravar isso pra você. Vai salvar essa história aí. Aí manda um e-mail pra ele. O pessoal, quem? Cara, olha isso aqui, vê isso aqui. O pessoal pirou.
me ligou e falou assim, você consegue gravar uma música em quanto tempo aqui? Na verdade, estava começando ali, era o The Masked Singer Brasil, eu lembro da Globo, um negócio desse. E ainda tinha o Canta Comigo da Record. Tudo ao mesmo tempo. Os Um caras monte de trilha. precisando gravar aquilo ali, porque são cantores que precisam receber As a música, bases, né? as bases. As bases. E eu falei, cara, mas eu posso gravar em 40, 30 minutos, tá bom? Sim. Cara, o quê? Não, você tá falando sério? Não, faz uma pra mim, eu duvido. Aí, vou te mandar Grava uma. aí, então. Aí sabe por quê, cara? Porque aqui, em média, a gente grava em 6 horas, mais a pós-produção, mas vai levar um dia aí, tudo pra... Cada uma, né? Eu falei, cara, eu mando em 30, 40 minutos pra o arquivo você. tá indo pra aí. Você vai... Aí eu subia pra nuvem, Sim. o arquivo, O cara eles baixava pegavam, lá. juntava com um cara que tava também gravando violão em casa, gravando guitarra, gravando baixo, teclado. Todo mundo clicado. Juntava, mandava pro cara cantar no programa, o cara cantava e... Tá tudo lindo. Eu falei, cara, esse é o melhor emprego do mundo, cara. Eu tô gravando na minha sala, cara. Aí a ficha caiu assim, cara, agora eu tenho que, na verdade, o Octapad, até esse momento, ainda fiquei 1 ou 2 temporadas gravando com o SPD30 aqui. Depois eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ter realmente, de fato... Olha como que são as coisas. Eu nunca tinha tido uma bateria mesmo eletrônica, eu nunca tinha tido. Sim. Eu já tinha tido uns Frankensteins, umas assim. coisas meio avulsas, assim, intrigas, coisas malucas. Mas uma bateria eu nunca tinha tido, né? Eu tocava muito lá no Bar do Meio, lá em Piratininga, Sim. com Brasília, usando essas coisas de eletrônico, depois tocando com muita gente, experimentando, né? Porque ainda tem isso, né? Essa coisa do eletrônico não dá para você sair jogando assim. Você tem que ter... Você tem que... peraí, vou botar isso aqui hoje. Aí eu vou olhar pro Dilcinho aqui, vou olhar a cara dele. Vou deixar ele aqui. Aí eu vou... Plá. Se ele não reclamar... Se passar batido... Opa! Aí depois eu já levo... Se o som ficar estranho... Vou pegar, vou botar isso aqui. Vou testar isso aqui agora. Então o cantor, o artista, ele precisa também entender. Se você bota tudo de uma vez, ele vai achar estranho. Ele vai falar mal, e aí é onde começa a ter o problema da luta entre o acústico e o eletrônico, que a gente sempre vai sair perdendo. Por isso que eu tento dizer que eu faço as pessoas acreditarem, porque eu fui aos poucos fazendo, foi dando certo. Timbrando, mexendo. E assim, vai errar mesmo, vai se complicar. Aí tem um botãozinho aqui que é o de power, desliga, meu irmão, e segue o baile na acústica. Vai embora, entendeu? Entendi. Então, assim, mas eu fui provando para mim mesmo, assim, porque você tem que primeiro provar para você para depois provar para os outros. Experimento mesmo. E aí, assim, eu fiz muita coisa, fiz programas de TV, eu fiz o Big Brother Brasil, fui o primeiro, acho que isso deve estar até no Guinness, porque não existe até hoje uma pessoa que usou só o eletrônico como bateria no Big Brother Brasil. E o produtor virou assim, o diretor virou e falou, cara, mas se parar? Eu falei, mas não vai parar. Mas e se parar? Eu falei, e se parar o seu programa? Não, mas eu tenho jeito. Falei, eu vou ter jeito. Fica tranquilo. E aí rolou, depois ele veio, cara, foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Então, assim, você tem que provar primeiro para você, para depois provar para os outros. Então, é fazer a pessoa acreditar. É claro, como eu falei, não dá para você sair jogando esse negócio de uma hora para outra e você vai somando. Eu faço muito híbrido, né? Que chama de, o híbrido é a junção do eletrônico com o acústico. E aí, para mim, é uma coisa. Aí é a glória. É a glória, é maravilha, porque aí ninguém reclama, aí tá tudo certo. Porque né? tem uma. Fica uma coisa muito orgânica ali junto, Fica muito, muito orgânico. E aí depois de 2 temporadas com o programa, aí eu decidi realmente fazer a coisa certa, que era comprar uma bateria. Aí eu comprei uma baita de uma bateria. Que legal. Tudo da Holland também. Agradecer a Holland Brasil sempre pela parceria. E aí realmente a coisa ficou... Porque para quem está vendo a gente e não é muito do ramo, né? Hoje a gente provavelmente tem uma galera vendo e entende e tal. E tem uma galera que não entende. Para a galera que não entende, esse tipo de equipamento, para, por exemplo, o técnico lá do Big Brother Brasil, já chega, a gente, vamos dizer assim, meio que pronto. Isso. Né? Para ele, assim, já tem uma timbragem que não vai necessitar que ele tenha muito trabalho em timbrar aquele instrumento e passar isso para a TV. Porque
chega de outra forma, não chega de uma forma microfonada na pele, com madeira, com... Isso. Então, na verdade, isso dá uma facilidade muito grande para quem está lá nas ilhas de edição e tal. Isso. E é isso que o André está falando. Então, para o cara também é um adianto, né? Porque chega um som maravilhoso, já redondo, já timbrado, sem microfonia, sem esses problemas, né? Que são comuns no show ao vivo. Isso. E quando você tem muito microfone, né? Então, realmente, você tem um timbre maravilhoso, chegando pro cara já redondo, já timbrado, o cara já andou 70% do quilômetro do tempo dele, do profissional que ele tem que ser ali naquele momento. Isso. E aí, quando o André faz essa coisa do híbrido de ter orgânico, ele, ao mesmo tempo ele não perde a essência do som acústico, que ele usa os dois misturados. Então, para quem não entende, é isso. Ele consegue fazer ficar confortável para quem está trabalhando tanto no palco ali com ele, como pro ouvinte que está em casa, o telespectador, exatamente, né? Então Isso eu sempre digo que assim, é porque quando as pessoas às vezes veem esse negócio assim, acha que é meio um brinquedo. Todo mundo, pô, mas isso é brinquedinho e tal. Mas é graças aos meus brinquedos que eu consegui tocar com os maiores artistas do Brasil. Né? Toquei 15 anos com a Preta Gil. Ia falar da Preta, né? Que tá toquei com a, se recuperando, queridona. Toquei com Gil, toquei com muita gente utilizando eletrônico. Então, assim, me levou para Japão, Europa, todos os Brazilian Days aí dos Estados Unidos. Você tocando ele também no trio elétrico, eu acho. Era um desses. Todos os carnavais de 2000 e mais ou menos 2012, 2012, eu comecei a implementar o equipamento eletrônico. Então fiz todos os trios elétricos, Salvador, São Paulo, Minas, Brasília, Rio de Janeiro. Sem contar que para levar no avião, né? Então, olha o tamanho disso aqui. Não, é muito. Isso aí cabe numa mala Embarcar média. Uma assim. bateria inteira no avião é outra novela que vocês não têm noção com a novela, que é uma bateria inteira no avião. Exatamente. E assim, voltando só na questão das aulas. É muito importante porque isso também complementa aquela história toda, né? De não só você ter... como uma criança, né? Ela lê o livro, mas ela também mexe num software de computador. Então, eu digo que é sempre importante. Meus alunos sempre fazem um pouco... eu quero só tocar bateria acústica. Não, beleza. Mas você vai, a cada 4, 5, 6 aulas, você vai fazer uma aula no eletrônico. E vice-versa. Tem gente que vai lá em casa e só fica na bateria eletrônica porque hoje em dia muita gente está comprando bateria eletrônica. Porque o cara também bota o fone em casa e consegue estudar, não faz barulho, os pais podem comprar. O cara consegue estudar. E aí eu falo, não, vamos fazer o seguinte, você vai ter aula aqui ou na sua casa, mas você também vai no estúdio tocar na bateria acústica. Sim, sim. Então é sempre a minha ideia como professor, é um complemento. Eu também tenho um curso, né, no maior software para você aprender a tocar piano, bateria e MPC, que é da Nova Zelândia, que se chama Melodics. Que legal, cara. E você conecta isso e ele vira quase que, mas assim, um professor virtual onde você pode tocar as suas músicas favoritas. Que legal. Como se fosse uma base, você tocar por cima. Tem exercícios, tem ritmos do mundo todo. E você só liga. Hoje em dia, você pode pegar, por exemplo, um iPhone, bota do lado e a inteligência artificial reconhece o som da bateria, inclusive acústica. Você pode tocar tanto com acústica como eletrônico. E você realmente tem um mundo ali dentro de possibilidades de estudo. E é muito legal, assim. Cara, essa modernidade na verdade, é a gente saber usar, né? É saber usar até onde a gente está levando o mundo, né? Com a parte eletrônica e tudo, com a IA também. Sim. É saber usar. Acho que a gente está... Às vezes se perde um pouco, né, na hora de usar essas coisas, mas eu acho que saber usar com inteligência, que é o que você está falando, né, para você extrair da ferramenta o máximo que você pode ter de benefício para si, para quem... Para quem está ouvindo, eu acho melhor. Acho que o caminho é esse, né? Não para você fazer trabalho de escola copiando tudo no IA, não, em cara de pau. Mas falando disso, né? Dessa parte eletrônica, assim, hoje a música eletrônica ela tá assim, tá acessível para todo mundo. Isso. Né? É o que você falou, né? Você tem vários canais de streaming, você tem YouTube pra caramba, você tem canal pra caramba e tal. E está disponível na internet, as ferramentas como você acabou de falar, como você acabou de dizer. E o que você pensa sobre esse mar de oportunidades? É o que a gente está falando agora, né? Esse mar de informações, né? A gente é um pouco mais velho, mas a galera é um pouco mais nova. Esse mar de informações que acontecem hoje comparado aos desafios que você enfrentou lá atrás, né? Sim. É difícil porque... É muita informação. Na verdade é aquilo que você também falou, porque a molecada hoje tem tudo meio que na mão, né? Mas são muitas possibilidades e muito mais coisa para eles, né? Acho que todo mundo tinha que morar no Fonseca um pouquinho, né? Talvez. Eu acho que assim, na verdade, cara, eu falo que hoje em dia, se eu não focar em alguma coisa
eu fico perdido. Então, não eu sei, eu amo bateria acústica, mas assim, também tem muitos lançamentos de novas baterias, de novos né, acessórios. Então, mas se eu não focar no eletrônico, eu vou ficar perdido. Então, eu acho que a minha dica é você focar, pelo menos dentro do nicho, assim, em algumas coisas, né? No meu caso, eu tenho que focar no eletrônico, eu tenho que focar em gravação, porque eu gravo muito. Grava muito, né? Eu tenho que focar em ser um bom professor cada dia mais. Em primeira mão para você aqui, eu vou te dar uma notícia. Me dá um desse aqui? É quase isso. Aí, pessoal da Roland, ó, minha pedaleira também é da Roland, tá? Eu sou sempre muito, muito antenado e muito à frente. Então, como eu estava lá atrás também vendo essa parte tecnológica, que isso seria um diferencial para a minha vida como músico, eu acho que essa coisa da inteligência artificial e também do metaverso, que ainda está sendo ainda pouco explorado, mas eu acho que ainda pode ainda crescer muito. Eu há 3 anos fiz aquela coisa de ajudar a criar projetos, ideias, né? Sim. E lá fora tem uma baqueta que se chama Aerodrums. Ela tem a primeira versão que foi lançada mais ou menos há 10 anos atrás, e eu ajudei agora na segunda versão que acabou de sair. Inclusive está com o nosso amigo Rogério da Inglaterra. Que legal, cara. É uma baqueta da Inglaterra. E é a número 1, né? Como a Roland também a maior empresa do planeta, mas em termos de baqueta, que você não precisa mais levar isso aqui. Acabou. É só isso que eu ia te perguntar. É aquela que... é a baqueta. É a baqueta. E aí, pensando em shows, pensando em gravações, se abre um mundo assim, imenso. Dependendo da região que você mexa, ela muda a peça da bateria. Ela consegue entender. Você tem uma câmera, como se fosse uma câmerazinha pequenininha que você aponta para você, ela te escaneia e ela consegue identificar exatamente aonde. Eu quero que aqui seja a caixa, aqui o prato. Você toca no vento, toca no ar. Você tem um software também que você pode ter, ou... Hoje em dia já tem tudo no celular também. Genial, né, cara? E a ideia também é levar isso como professor para o óculos metaverso. Porque já tem aplicativos que você pode tanto tocar junto, montar uma bateria... eu quero montar uma bateria virtual com ali. milhões de tambores. Sim. Então, essa minha ideia de estar lá na frente, cara, já também. E eu também já estou estudando todos esses softwares. Já pelo menos uns 10 anos eu já estou estudando. Pô, que legal, cara. Então, essa minha ideia com a música, ela é muito ampla. Eu digo muito que não é só focar numa coisa. Eu gosto de tocar bateria acústica, gosto de tocar bateria eletrônica, gosto do metaverso, gosto de gravações, então gosto de dar aula. Então é um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Às vezes um vai me sugar mais do que o outro. Não tem se jeito. complementam ao mesmo tempo. Vai complementar, tudo complementa. Mas porque se eu viver só de uma coisa, hoje em dia não é fácil. Ser músico, eu falo muito, é muito difícil. É difícil. Muito difícil. O cara tem que ter muita paixão, ainda mais no Brasil. muita vontade no Brasil. Tem que gostar bastante. Muito difícil. E aqui, falando de Niterói especificamente, voltando, né, no que é importante para aqui, essa questão da falta realmente, né, do jeito que a gente tinha lá atrás de tantas casas, hoje já não tem mais. Então, isso também fez a gente ser o que é hoje. Se a gente não tem aonde tocar, fica difícil. Apesar que, sim, temos alguns projetos espalhados pela cidade que é muito legal. Mas as casas eram primordiais, mas né? Os nossos Bedrocks, os Levi Lives. Exatamente. Os Double Six, os Bartol da vida. É isso que forma ali a criança, entendeu? A vontade de você estar na escola, forma uma banda. Vamos tocar onde? Entendeu? Nem bar mesmo pra galera tocar. Tá difícil, entende? Uma estrutura legal, né? Uma estrutura, assim, até tem, mas assim, do jeito que a gente tinha, pra botar banda... Pra botar banda, botar um baterista fazendo um barulho. A Vera. E hoje em dia até os bares, só estão cobrando isso aqui também em muitos lugares, por causa de decibéis, barulho, entendeu? Então isso tudo foi me levando para um outro caminho que eu não me arrependo. Você foi se reinventando, né? Me reinventando, né? Não me arrependo e é o que eu falo, é acreditar e não é deixar o acústico de lado jamais. Eu nunca vai deixar de existir o acústico e nunca vai deixar de existir o eletrônico. Vocês estão ouvindo o que ele está falando, né? Não, sempre eu amo tocar bateria acústica. É a coisa que mais me dá paixão é estar ali com ela, entendeu? É aquela coisa mesmo ali, né? Carnal, entendeu? Mas isso aqui é uma outra experiência. Então, quando a pessoa consegue entender isso, é muito legal. É como você tá com o celular, né? E tem o computador, tem ali o
o laptop, né? Então, assim, você vai entendendo um pouquinho de cada coisa, como que cada um deles funciona. E é um processo, demora, gente. Isso não é um TikTok, não é um Instagram de 15 segundos, que as pessoas acham que vão entrar. Eu chamo muito desse gamer, né? Esse gamer aí é um pouquinho diferente. Cara, eu acho que é isso que você está falando. E acho também, assim, quando você está participando desse processo criativo todo seu que você está falando, de aula, dessas várias vertentes que você abre, né? Seja nas suas gravações, nos seus shows, nas suas aulas, né? O que você acredita, assim, na verdade, ali, que é o seu maior diferencial como músico, e você é um cara que é músico e produtor, né? E compositor também. Então, o que você acha que seja o maior diferencial hoje? Talvez seja essa coisa do eletrônico. Eu acho que eu não vejo no Brasil, pelo menos eu não vejo tanto, um cara com essa... que expõe tanto esse lado, que ensina tanto sobre, né? Eu vejo que você disponibiliza muito conteúdo gratuito ali o tempo inteiro, ensinando o tempo inteiro, passando... E aí é uma pergunta, eu já me respondendo a minha resposta, mas eu queria saber se a sua resposta é a mesma, né? Se você acha que o seu diferencial hoje, ali, né, no meio desse processo criativo todo, você acredita que ele seja esse, né, de você ter essa coisa do eletrônico muito forte em você. É isso também? Né? É isso. Hoje minha vida toda gira em torno do eletrônico, em termos do canal também do YouTube, que já conta com muita gente, é um canal já até monetizado, assim, a galera me ajuda bastante lá, me dá muitas ideias e assim, eu tenho certeza que vai crescer cada dia mais, porque é aquela coisa da paixão mesmo. Quando a gente faz a coisa com verdade, sim. E não eu tem vejo muita coisa no Instagram também, não muita tem coisa. Instagram, não tem como ter eu. Então, o canal que está crescendo e eu estou sempre colocando muito assunto assim, diferente, né, para todo tipo de público, uma coisa assim bem legal e que atrai cada dia mais e me faz ter essa vontade de ensinar, porque o YouTube, na verdade, é essa coisa do professor, gente. É a coisa... que é a minha base, né? Então, quando eu estou no YouTube, eu sou um youtuber, eu sou um músico, não sei, eu tô ensinando também, né? Então, eu também... É um povo, né? É um povo. É por isso que... Né? Através do canal, eu faço... eu cada dia mais eu também dou muitas consultorias e mentorias para todas as pessoas, não só do Brasil, para fora também, Portugal, Estados Unidos, muita gente fazendo... querendo entender melhor. E você perguntou sobre essa questão de ser um dos poucos. É assim, talvez... Cada dia mais eu estou criando novos polvos aí, né? Os polvinhos estão, né? Os bracinhos estão nascendo. Estão nascendo. Então, assim, tem muita gente utilizando hoje em dia esse equipamento. E não vou dizer que isso é só por causa de mim, mas eu sei que muita coisa, eu sei que eu dei um pontapé ali bem legal e a galera... para despertar esse interesse. Isso, né? É de norte a sul, tá? Porque realmente... Essa é a parte boa da internet. Essa é a parte boa da internet. Você chega no cara. Chega, assim, eu sou um cara que não tenho que reclamar, assim. Eu faço o que eu gosto, ganho para isso. Que bom. E sou muito, muito feliz, assim, em utilizar os equipamentos. Eu acho mó barato. Eu fiz um show contigo, achei mó barato usar ele. É muito legal, assim. É prático, muito né? Versátil, versátil, né, cara? E assim... Para quem está começando, não faz barulho. Quer dizer, faz um barulho porque é borracha, né? Mas perto de uma bateria, a gente fala que é 80%, né, de redução, 70%, 80% de redução é muita coisa, né? Então... isso falando disso, você está falando da época bateria, essa época antiga, das revistinhas. Sim. Dessa loucura que a gente era obrigado a viver naquele momento, que era nossa... E ao mesmo tempo era uma delícia, né? Porque era muito legal sair de casa e correr na banca e achar aquela revista do fulano que saiu, na capa tava foto de alguma banda que você queria tanto tocar. Era uma delícia também. Mas assim, vamos falar um pouquinho para frente, né? Essa sua coisa. Isso eu tô falando lá de trás, né? Dessa experiência de vida sua, de carreira, de toda essa história. Que conselho você daria para um cara que, assim, que tá começando agora no mundo da música e da produção, né? Dessa coisa de produzir, de gravar e mandar como você manda para Globo, manda para Record, ou manda para um programa tal, uma base, uma trilha. Para essa galera nova, né? Diante de toda essa sua caminhada, um conselho que você poderia dar para a galera que está assistindo a gente, galera que é da área, né? Da área, né? Eu acho que sempre buscar mais informação do que você realmente quer aprender ali, né? Se você vai mexer com sei lá, você tem um software como um Pro Tools da vida, um Logic, um Ableton Live, né? Então você tem que focar naquele software que você está ali, que você acha interessante. Pode ser que depois você mude de opinião, mas faça curso, se programe para você entender bem aquilo ali a fundo,
porque leva um tempo, né? Todo mundo vai. É como uma faculdade. E muda isso, rápido, né? E muda rápido. Muda então o tempo você todo. tem que estar antenado para saber mexer em algumas coisas. Hoje em dia, eu falo muito assim, gente, eu estudei para ser baterista, mas eu tenho que ser baterista, bailarino, iluminador, youtuber, né? Gravar vídeo, editar vídeo. Gente, editar vídeo aqui, ó. André, aqui, ó. Andrezão aí editando. Andrezão Nosso aqui, editor aqui, mestre Olha Emir, aí, Emir. cara. Isso aí é muito difícil, Os cara. aí. Isso é que faz mais perder tempo na nossa vida. Dá trabalho. Às vezes a pessoa vê um vídeo de 10 minutos e não sabe assim a dificuldade que foi para colocar aquilo no ar. Então, cara, são muitas variantes. São né? muitas variantes. Coisas. Então a pessoa tem que estudar não só a parte que ela quer, mas também coisa desse tipo, edição. Faz uma edição, compra aí uns cursinhos. Vai brincar. Tem coisa de celular. Tem que mexer. Se você não tomar gosto por isso, você não vai aprender. Eu falo muito isso. Vai para outra área. Esquece isso, porque cara, é coisa de maluco, gente. Eu tô falando. Isso aqui a pessoa não pode bater bem da cabeça para tocar um negócio desse. Entendeu? Não pode. Mas isso faz tão bem para todo mundo que está lá assistindo. É tão bom. Não, eu acho, renova e revigora tantas almas e tantos casamentos. Eu falo hoje em dia que eu dou muito mais aula. Não para quem quer ser músico. Eu tenho hoje em dia, né, com essa coisa das crianças aí com déficit de atenção, gente que vai trabalhar, sai na porrada com o chefe, o cara mesmo quer mandar o cara para aquele lugar. Aí os caras vêm para mim e falam, André, eu quero sentar Preciso a mão. Descer a porrada em alguma porrada nisso aí. Deixa eu bater alguém. Aí, beleza, aí o pai bota o filho, porque o filho não presta mais. Aí concentração, isso traz concentração. Isso traz uma paz de espírito, por mais que vocês achem que não, mas a pessoa sai relaxada. Quando a pessoa vai praticar uma luta e tal, é quase que isso, porque fica uma hora ali mesmo, sentando a pancada. Então, hoje em dia... A música cura, né, cara? A música cura. Quando eu entro nisso aqui, cara, não tem conta para pagar, não tem problema, não tem nada. Fica uma faixa branca na frente. Faixa branca e acabou, cara. Eu saio dali, ó. Cara, é muito, muito bom. E não importa se seja eletrônico ou acústico, eu vou sair dali na paz. E hoje em dia eu vejo muito isso com meus alunos, assim, que a galera tá mais focada nessa busca do que na busca de ser um músico. Olha aqui como que tá mudando. Tá meio doido, né? As coisas estão perdendo um pouco a razão, né? A música tá indo para um outro lugar. E a gente tem que entender isso também, né? Tem que saber se adequar e fazer com que ela chegue da melhor maneira possível, né? Sem bagunçar muito, sem perder a ternura, né? Sem perder, mas sem isso, entendeu? Eu acho que a minha dica para a galera é buscar sempre informação do que realmente você quer aprender, porque senão você vai perder tempo. Como a gente falou aqui, é muita coisa e a pessoa fica perdida. Então, busca um profissional para te auxiliar. Eu faço isso muito, né? Eu dou mentorias exatamente para fazer a pessoa escolher, inclusive, o melhor equipamento para ela. Porque as pessoas não sabem nem comprar isso aqui. Porque tem uma porção de... Porque as pessoas estão vendo só esse carinha aqui. Tem vários modelos, mas tamanhos. Tem muita coisa no mercado. E isso, cara, o que eu compro? Eu compro aquilo. Aí quando a pessoa compra errado e joga dinheiro fora. Então eu evito da pessoa comprar o equipamento errado, jogar dinheiro fora, poupar dinheiro. Então, quando eu falo... Às vezes até desiste da música. Desiste porque ela não conseguiu fazer o que ela queria. O resultado que ela queria. Ela achou que era um negócio e não era, porque também ela comprou errado. Então, essas coisas é bom você buscar um profissional para poder te auxiliar, e daí sim, aí você começa a focar naquilo que você vai usar, porque senão, cara, se você desfocar é uma loucura, nunca vai ter fim. Verdade. A gente já dividiu o palco assim com um monte de gente, né? Eu junto com o André, enquanto juntos e separados também com um monte de gente. O André tocou com uma pá de gente. Então, assim, em se falando disso, né, de trabalho de música, de tocar tanto por aí, dividir palco com tanta gente nesses muitos anos de trabalho, de carreira, eu queria saber de você o seguinte, cara. Se você pudesse colaborar com qualquer artista, né, vivo ou morto, ou que não esteja mais aqui, colaborar no sentido de trabalhar junto, né, de estar ali junto, compondo junto, trabalhando, produzindo junto, vivo ou não, qual artista você escolheria e por quê? Assim, que você acha que foi aquele cara ou aquele trabalho ou aquela banda, eu acho que ia ser... Eu acho que poderia agregar muito, eu acho que a gente ia chegar num resultado muito legal, falando assim de uma forma geral, né? Tantos os famosões, todos eles. Cara, o cara que eu falo assim, quando era moleque, aquele... Assim, porque na verdade, de artista, eu poderia citar o Gil mesmo, né? O Gil é sensacional. O Gil é
Mano, ele é uma entidade. É uma entidade, cara. É um negócio. E quando você tá ali, você tá absorvendo realmente a energia é a música, entendeu? É um cara que eu chegava no estúdio, ele já tava tocando, e eu ia embora e tava tocando. Ou então você tá no show, ele tá do camarim já antes de você chegar tocando, você vai embora e tá tocando. Ele não para de tocar. Para, né, cara? É um cara que assim, você não entende. E agora tá fazendo, acho que a última turnê, né? Tá fazendo a última turnê. Agora, o Gil é isso, né? E aquela coisa de você... Cara, quando criança, né? Tocando ali... Ou tocando Vamos Fugir, tocando as músicas do Gil mesmo, assim, Palco. Né? Palco. E aí você, quando tá tocando com ele, você... Cara, será que eu tô estudando? Eu se é tô realidade? sonhando. Eu tô sonhando. O cara tava na minha frente ali. Eu falo assim, cara... Impressionante. Né, isso é muito surreal. Então, o Gil é o cara que eu posso dizer que é uma dessas pessoas que... Era o Jorginho, tocava com... Era Jorginho Gomes. Eu lembro do Jorginho Gomes, era batera dele uma época, né? Um Jorginho tempão. É um desses bateras que eu posso citar muito aqui, junto com o Baroni, que na verdade, aí eu vou só voltar um segundo, que o Baroni, eu fui responsável pela colocar a bateria eletrônica na turnê de 40 anos do Paralamas de Sucesso. Que maneiro. Sucesso, né? E aí, eu fui na casa do Baroni, conheci, a gente trocou muito, depois eu voltei de novo. Então, um amor de pessoa. O Charles Gavan também, do Titãs. Então, eu estou tendo essa experiência de estar em contato com esses caras. Mas voltando no assunto do artista, eu falo muito que aqui em Niterói, uma pessoa que eu não posso deixar de esquecer de falar, além do Serginho Cavazoli, é o Fábio Lessa, que é um grande parceiro, amigo, cara que me abriu também muito a mente, como você também, assim, né? É porque a galera às vezes não conhece, mas a gente, né, tocou ali de 97 a 2005, mais ou menos, quase 10 anos ali, né? De DKV. Foi muito tempo, assim, e um aprendizado de coisas. Então, eu digo que muito são essas minhas bases, né? São as pessoas que eu gostaria de sempre estar trabalhando, fazendo essas coisas. Um outro artista de Niterói, que é um cara que eu tava falando inclusive com ele ontem, mandar um beijão pra ele, é o Dalto. Dalto é um cara que eu toquei muito tempo também com ele. Ainda quero trazer o senhor aqui também, tio tem Dalto. Que trazer Dalto aqui, cara. Difícil, que Dalto é um cara enjoado, mas eu vou agarrar você, vou trazer você aqui. Botar um whiskyzinho aqui, Vamos tomar um whisky junto aqui, vamos tomar uma cachaça, um rum junto aqui, eu e você, Daltão. Tem que fazer. Então, eu inclusive tá pra sair não sei se algumas músicas, que eu gravei algumas coisas com o Dalto, ainda ali depois, pós-pandemia, e não saiu. E eu acho que agora deve sair. Inclusive, ele fez um DVD aí que também deve estar para sair. Tá editando, tem um DVD. Foi gravado. Mas ele no gravou Municipal. mais músicas também aí. Também, que tá para sair. Inclusive, ele estava falando sobre isso ontem. Acho que eu ouvi alguma coisa já. Então, assim, tem muita coisa legal, assim, de pessoas, né, que eu digo, legais, assim. Pô, Niterói é um berço, né, de tanta gente, assim, que eu poderia ficar citando aqui. Não ia acabar aqui, porque é muita gente, cara. É muita gente. Me perdoa se eu não estou falando de você. Mas tá todo mundo no coração, porque todo mundo no coração. Tu carrega todo mundo no coração. Né? São muitas bandas. Principalmente os músicos, né? Que a gente ali meio que só tem a gente, né? Então a gente. Sim. Vai pra guerra junto. Como a gente tá falando das antigas, eu tenho que citar aqui a Discoé, né? Citar o Brasília. Foram grandes bandas e amigos, assim, que eu toquei por muito tempo. Native Team Black, galera lá das antigas. Essa antiga mesmo. Isso é a época do Gato Preto. Gato Preto. Isso aí é das antigas mesmo. Total. Cara, Gato Preto, toquei muito Gato Preto. Eu estou falando, não tem mais coisas assim, Dilcinho. Não tem, cara. Tá faltando. Acho que o Emir vai abrir um pub desse pra gente poder criar uma história de... Né? Vai ter um pub, vamos abrir um pub chamado Nikit das Antigas, então, um dia. Vamos abrir um NK. Só capelinha. Só pra gente manter a onda viva. Tem que fazer isso, entendeu? A gente tem que movimentar só mais a pra cena. Sentir aquela energia, né? Isso. A música nunca para, mas aí pra gente ter um lugar pra gente se reunir e sentir aquela energia. Como o Ox também foi uma época muito legal. O Ox, maravilhoso. Mó Barato, também. Ney, Claudinha, são maravilhosos. Muita coisa boa, né? Niterói
de música, né? O próprio Arthur também movimentou muito Arthur aqui. foi genial. Nikit Pub ali, né? Eu ia muito no Nikit Pub ali em Piratininga. E eu vi também grandes músicos, assim, tanto de fora como aqui no Brasil. E o Arthur trazia todo mundo. Como o Marcos Reis trazia. O Marquinho e o Arthur, cara. Eu acho que os dois, assim... Os caras contribuíram muito pra cidade, pra classe, né? Isso, né? E o Fábio chegou a fazer agora o Musifest, né? O Fábio também fez pegar agora. essa coisa do Arthur ali também, de, né? Fazer essa homenagem maravilhosa que foi. Pude participar também, inclusive com uma menina que é sensacional, que é a Rayane Forte, uma baita de uma guitarrista lá de Fortaleza, tá morando em São Paulo agora. E foi um evento maravilhoso que a gente conseguiu reunir, né, tantos músicos, né, de guitarristas, baixistas e tecladistas. Aquele workshop do Marquinhos Reis ficou grande. Isso. Aumentou ele. Total. Cara. Graças a Deus. Graças a Deus, cara. É isso. Eu acho que Niterói tem muita coisa pra gente ainda fazer. Tem que melhorar sempre, né? E tá ficando bom. Acho que a gente tem que pensar assim. Mais espaços, né? Pra galera poder chegar próximo à música, né? Sim. Poder estar no mesmo ambiente ouvindo música. Sim. Olhando pro futuro, né? Falando de Niterói também, do Rio e do mundo, né? Olhando pro futuro da música, né? Especialmente aqui no Brasil, vamos falar mais de Brasil. Onde é que você acha, o que você acredita que vão ser as maiores mudanças e as revoluções, né? Da música, né? O que você acha que acontecerão? Porque, por exemplo, o streaming já é uma revolução, né? Já tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, tem músicos que amam, tem músicos que odeiam, tem direitos autorais que são pagos, tem direitos que não são pagos para os compositores, é aquela coisa que ainda está, né? É verdade. No streaming está muito confuso por não ter uma legislação. Então, assim, o que você acha que o futuro da música aqui no Brasil, principalmente, você acha que vai ser a maior mudança e a revolução? Talvez seja essa coisa toda do eletrônico? Será que eu acho que isso vai dominar também todos os instrumentos de corda de uma forma muito forte, como bateria? Não, eu acho que... Eu sempre falo assim, quando eu vou comparar... Você acha que vai ser uma nova mídia, que o streaming vai acabar e vai ser uma outra história? Vai ser todo mundo de óculos e... É difícil... Music. É difícil dizer assim, né? Air Music. Daqui a pouco tá todo mundo de óculos no Air Music. A gente poder prever esse futuro é muito complicado, porque a música tá muito assim, né? Cara, pra onde que tá indo, né? Ninguém sabe. Né? A nossa geração pegou essa mudança toda louca, né? A gente saiu da cassete, do LP, do CD. Não, a gente foi... DVD, a gente foi andando, a gente foi atravessando toda essa... Não, o que essa geração tá passando... A nossa geração passou por isso tudo. Não chega... De mudança que a gente teve, não teve igual. A gente pegou... todas as formas de mídia mudando. Todas as mídias, todas. Foi uma loucura na cabeça de todo mundo, das fábricas e das gravadoras. Hoje em dia tem essa coisa da própria inteligência artificial tá fazendo já tudo, olha né? que loucura. Então, será que acho que é isso aí, né? Eu acho que isso pode... Não sei. Tem um amigo meu, Emir, compositor, tem um lado Emir. bom e um lado ruim sempre. Tem um compositor amigo meu, Emir, que ele tem usado bastante, tá compondo bastante, cara. Muita gente inteligência artificial, o cara tá danado, bicho. Muita gente faz rock and roll, reggae, forró, tchá-tchá, foxtrot, merengue. Não, pra tudo. Ele né? tá danado, cara. Pra quem trabalha com design, para quem trabalha como dublador, para quem trabalha com qualquer área, gente. Não tem essa, não é só a música, não, tá? Isso tá pegando geral, né? Vai ser em tudo, então, né? Acho que muitas profissões também deixaram de existir, né? Porque o IA vai substituir muita coisa, né? Da mesma forma que eu voltando rapidinho só nessa questão do eletrônico, da mesma forma que tem a bateria acústica, não tem o violão, tem a guitarra. Sim. A guitarra, o violão deixou de existir porque tem a guitarra. Sim, verdade. O piano deixou de existir porque tem ali o teclado. Não, então, assim, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, mas é difícil prever de fato o que vai acontecer, porque a gente ainda está muito nesse início da revolução da IA. Por mais que já tenha aí um tempo, mas ainda vai andar muito. Muita coisa vai acontecer. Essa coisa do próprio metaverso, a gente não sabe, não tem como prever essa situação. É algo ainda muito longe. Sem limites, né? Sem limites. Porque... E assim, é muito rápido também. Quando a gente vê, a gente já vai estar. Eu acho que vai ser muito assim. Piscou, caramba, já... Piscou Matrix. Matrix, total, Matrix, piscou. Eu acho que vai ser muito nessa onda, piscou, cara. Matrix. Porque, cara, imagina, cara. Entendeu? Eu tô falando dos óculos, né? Não sei o que pode acontecer. Hoje a própria Meta já está fazendo os óculos normais mesmo. Sem ser um óculos igual esse da Apple fechadão. Sim. Não, um óculos normal, cara. Doideira, né, bicho? Entendeu? A Apple já está lançando aí um AirPod que tem câmera aqui.
Aí você vai poder fazer vários tipos de vídeo, às vezes em 3D, 4D, 5D, sei lá, loucura, cara. Né, cara. Então, para onde que a gente vai com isso? Verdade. Não faço a mínima ideia, o céu é o limite, né? E tomara que seja o céu, né? Tomara que seja. Mas, cara, vou dizer o seguinte, cara. Primeiro que é um prazer receber o André aqui. Não só pela trajetória de música dele, por tudo que ele tá aqui passando conteúdo pra caramba, mais uma vez de graça pra todo mundo aqui, que nem ele faz no Instagram dele, no YouTube dele, lá no canal dele. Cara, primeiro é uma honra a gente ter essa amizade, ter esse tempo todo que a gente se conhece, ter dividido tantos momentos bons, tantos palcos, tantas músicas, tantas composições, a gente fez músicas juntos. E a gente ainda vai tocar bastante junto ainda aí, porque espero que a gente fique bem velhinho juntinho. Com certeza. Cara, quero te agradecer, você tá aqui, incrível te ouvir, compartilhar todo o seu conteúdo, a sua jornada, as suas experiências e tal. E para quem quer saber mais, né, do André, a galera que acompanha aqui o Showtime, onde é que a galera te encontra, né? Passa pra galera os endereços do seu canal, do YouTube, o seu Instagram, pra galera poder ir lá consumir mais. Tá, no YouTube... É o baterista eletrônico, né? Baterista eletrônico. Só baterista eletrônico, né? Ou baterista eletrônico. Sem o. Sem pronome. Baterista eletrônico. Também tem no Instagram. E, claro, no Instagram tem também o André Polvo. No Facebook tem o André Polvo. TikTok eu não tenho. A galera fala pra eu entrar, mas eu já tô numa fase. Depois que você fez o Videos Kids pra molecada, tinha que ter no TikTok. Vou ver se eu volto lá um pouquinho pro TikTok. Mas, basicamente, são esses os principais canais, né, do YouTube. Conto aí com todos vocês para ir lá se inscrever, né? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aproveita e faz a mesma coisa aqui, né? Por favor, senhoras e senhores. Ficar ligado na hora que eu lançar os vídeos novos aí, a galera vai ficar sabendo, porque é conteúdo diverso, galera. Não é só sobre bateria eletrônica. É claro que o foco é bateria eletrônica, mas às vezes eu falo de assuntos diferentes, entendeu? Do que está acontecendo aí na cena. Então, novamente agradecer a todos vocês aí pelo convite. Você principalmente, meu irmão. Meu velho, querido. Muito obrigado mesmo pelo convite. Você é um parceiro. Sou teu fãzão. A gente, né, compositor junto assim, de várias músicas de sucesso, né? Com certeza, muita gente já cantou aí. Já casou também com música nossa. Já casou com nossas músicas, com certeza. Então, é sempre uma felicidade. A gente acabou não falando muito disso, mas... Tem, de repente, uma próxima aí, outros papos. A gente vai ter que se encontrar aqui no Showtime várias vezes, porque tem muito conteúdo, não dá pra ser num programa só. Tem muita coisa, cara. O Dilcinho Gentili aqui, ó. Dilcinho Gentili não deixa assim não, cara. Não pode. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. A parada é a seguinte, vocês, como ele falou, também se inscrevam, por favor, né? Já que estão acompanhando, já segue, vai lá no Instagram também, Nikitas das Antigas. Tem um monte de novidade bacana vindo aqui no Nikitas das Antigas, cara. Vai ter um monte de coisa maneira ainda em 2025, 2026 vai ser uma loucura de coisa boa. Então vocês têm que já estar coladinho com a gente para poder pegar essa parte bacana que vai ser esse início aí. Quem tiver, tá. Quem tiver colado, vai estar. Eu quero, assim, já agradecer para você de novo, né? E fazer uma última pergunta antes da gente terminar esse papo aqui. Já agradecendo você de casa que está aí, né? Nessa paciência, aturando a gente aqui, falando de tanta coisa aqui. Agradecer toda essa parceria que vocês estão tendo comigo, né? Com o Dilcinho Gentili, não. Dilcinho Lima, que está aqui, Dilcinho Júnior, que está aqui. Quero agradecer essa parceria de vocês e quero... falar para que vocês falem com a rapaziada de vocês, os amigos, e propaguem, né, essa veia do Nikitas das Antigas, que é um canal que a gente está aqui para falar de coisas muito maravilhosas que vivemos e falar de coisas novas que vamos viver e falar do que estamos vivendo agora, no momento. Então, é muito importante que vocês compartilhem disso com a gente. A gente vai estar sempre trazendo pessoas que têm toda esse know-how e essa veia do Nikitas das Antigas aqui. Então, a última pergunta que eu quero fazer para o André é o seguinte, que é um cara que eu tenho essa admiração na música, né? Eu queria que você descrevesse a música numa palavra ou numa frase. A música para você numa palavra ou numa frase. Paixão. É um apaixonado, viu, senhoras e senhores? Por isso que vou fazer música pro meu amor, eu vou dedicar pro meu amor. Muito obrigado, senhoras e senhores, até a próxima. Valeu, esse foi o Showtime desta semana e a gente espera vocês coladinhos com a gente na próxima. Muito obrigado, valeu, Andrezinho! Ao povo. Yes! Showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história contar. Letras que falam, acordes que vivem. A força de quem nunca desiste.
existe. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom.